Agora eu vou colocar essas duas tecnologias para brigar uma com a outra. Qual é a melhor delas? Resina ou filamento? É o que a gente vai conversar nesse vídeo. Vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e hoje a gente vai ter uma batalha das tecnologias de impressão 3D, resina ou filamento, qual é a melhor? A gente ouve muita gente no mercado falando que resina é melhor que filamento é mais fácil, portanto é melhor que resina. A gente vai desmistificar essa discussão e eu vou te mostrar que a história não é bem essa. E se você está chegando agora aqui no canal, considere se inscrever, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like para a gente saber e continuar produzindo vídeos como esse. E você vai perceber que esse vídeo é voltado para o usuário iniciante ou para aquele que começou agora na impressão 3D. Eu vou tentar usar aqui uma linguagem bem simples para todo mundo compreender as vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Então, bora aqui para nossa batalha, resina versus filamento. O primeiro ponto que a gente tem que observar é o funcionamento das duas tecnologias. No caso da tecnologia de filamento do FDM, como funciona? A gente tem um fio de plástico que passa por uma extrusora que aquece esse plástico aqui a alta temperatura, dependendo do material, e a impressora se movimenta, a mesa e a cabeça de impressão se movimenta nos três eixos X, Y, Z. E esse bico de impressão vai depositando o material sobre a mesa de impressão e empilhando as camadas. Então basicamente é uma máquina cujo bico se movimenta nos três eixos e vai depositando o material derretido uma camada em cima da outra. É simples. Já a resina funciona de uma forma diferente. A gente tem aqui uma plataforma, mesa, alguns chamam de mesa, outros de plataforma, e um recipiente chamado vat. Aqui você coloca a resina, você despeja a resina e uma fonte de luz embaixo, uma tela ou um laser, catalisa a resina que vai aderindo à mesinha aqui, à plataforma. A plataforma vai subindo e a peça vai surgindo, né, de dentro do recipiente de resina. Na FDM a gente fala em material sólido que é derretido e depositado. Aqui é o contrário, é uma resina líquida, viscosa, obviamente, que ao contato com uma fonte de luz, ela endurece e vai também formando a peça camada sobre camada, ou camada sob camada, porque aqui ela fica de ponta cabeça. E o material da FDM, ele vem em rolos, é um fio de plástico, como eu acabei de falar, que vem aqui numa bobina de 1 kg, meio quilo, 250 gramas, tem rolos maiores do que isso, e esse rolo é o que alimenta a extrusora para poder imprimir. Agora, com as impressoras de resina, a história é outra. O material aqui, obviamente, é diferente. Ele é líquido, é uma resina. Assim como nos filamentos, você tem resinas com diferentes características para diferentes objetivos. Tem resinas de uso geral, como essa aqui, por exemplo, tem resinas de alta resistência, resinas flexíveis, resinas calcináveis para fundição em metal posteriormente, resinas para uso odontológico, para uso clínico. Então, assim como o filamento, a gente também tem diferentes tipos de resina e diferentes cores também, depende da pigmentação que você usa aqui no nosso líquido. Já te peço, põe aqui nos comentários, me fala a aplicação, me fala o que você quer fazer. Eu vou te responder com uma palavra direto para te resolver o problema. Resina ou filamento? Me fala o que você quer fazer, eu te falo resina ou filamento na resposta. Põe aqui para mim agora. Na minha opinião, de 90 a 95% das aplicações da impressão 3D podem ser executadas nessa impressora de filamento. Peças de reposição, peças de uso final, peças mecânicas, decorativas, peças com um volume maior, tudo praticamente pode ser produzido aqui. Agora, eu enxergo que na resina as aplicações são mais limitadas, mas são especializadas. Não vou dizer que aqui a gente não consegue fazer peça de uso final, peça mecânica, mas você vai usar o máximo de uma impressora de resina se você trabalhar com odontologia, com joalheria ou com aplicações onde você precisa de um detalhamento alto que a FDM não consegue te entregar. Inclusive, um dos limitadores das aplicações, na minha opinião, é o volume de impressão. A gente tem nas impressoras de resina desktop um volume relativamente menor do que as FDM. A gente tem aqui mais ou menos 8, 9 centímetros por 12 por no máximo 20. Então você não consegue fazer peças muito grandes. O que também não é um complicômetro se você quer fazer peças menores, detalhadas
para joalheria, para odontologia, por exemplo. Já na FDM, o volume de impressão é basicamente definido pelo tamanho da estrutura que você constrói. Então você pode construir impressoras de 20 por 20 por 20, que é o volume mínimo padrão, até 1 metro por 1 metro, porque é um carro que se movimenta, uma cabeça de impressão que se movimenta e que vai depositando o material, diferente do tamanho da tela que eu acabei de falar na resina. A gente tem até impressoras com um dos eixos infinito, como é a Kerality CR30, que tem uma esteira que vai se movimentando e a peça vai sendo impressa de maneira ilimitada. Então, tamanho para uma FDM basicamente não é uma limitação. E eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você quer se tornar um profissional da impressão 3D do absolutamente zero, nós temos o curso Impressão 3D Total 100% online, com mais de 2.500 alunos e uma comunidade unida, engajada e a fim de fazer o mercado de impressão 3D crescer aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você já entrar para a lista de espera da próxima turma, porque as vagas se esgotam rapidamente. Vem com a gente, tenho certeza que você vai gostar do curso. E um dos pontos cruciais nessa nossa disputa das tecnologias é a facilidade de uso. Uma FDM, na minha opinião, inegavelmente é muito mais fácil de usar do que a resina. Não tem nenhuma outra tarefa manual para você executar depois de pronto. A peça saiu da impressora, basicamente ela está pronta para uso. Obviamente, se você vai dar acabamento, pintura, não vai fugir nenhuma das duas tecnologias. Então, o pós-processamento da peça, se você não quiser executar, se a peça não precisar de pintura, amigo, tá ótimo. A pós-produção na resina é um pouco mais complexa, um pouco mais suja também. A gente faz muita meleca aqui por causa da resina. Depois de você tirar a peça, tem que escorrer a resina toda de volta para o frasco, tem que pegar a peça que ainda tem excesso de resina, tem que limpar em álcool. Algumas resinas você pode limpar com água, dependendo, né, da resina que você usa, é um pouco mais fácil, mas é sujo do mesmo jeito. Depois você coloca a peça numa estação de cura com luz UV para terminar de solidificar e tirar aquele excesso de resina ainda líquida, porque a peça fica com um odor muito forte e a resina ela nunca solidifica, nunca cura de uma vez só. Então um processo um pouco mais trabalhoso, aliás, bem mais trabalhoso do que o do FDM, mas compensa se você realmente usar essa tecnologia para aplicações que precisam dela. Agora falando sobre o resultado final das peças. Muita gente quando compara as duas tecnologias fala: Oswaldo, a resina é muito melhor. Como eu já falei antes, depende da aplicação. A FDM faz praticamente tudo. A contrapartida é que você tem peças onde você consegue ver as linhas, por mais finas que elas sejam, por mais que a resolução seja alta, mas você tem peças funcionais, prontas para uso, com um alto nível de precisão, um alto nível de resistência, depende obviamente do que você faz no software fatiador, e é um pouco diferente da resina. A resina você usa para aplicações bem específicas e para peças, por exemplo, pequenas, com muitos detalhes. Isso, obviamente, o FDM não entrega, ele entrega até um certo ponto, mas quando você aumenta o nível de detalhe da peça, a resina ela é imbatível. É uma compensação aí de todo o trabalho que você tem de produção e pós-produção da peça. Mas tudo isso que eu falei não significa que uma tecnologia é melhor do que a outra, depende da aplicação, como eu expliquei. Existem aplicações específicas para FDM, onde ela vai muito melhor, e outras específicas para resina. E também não quer dizer que você não possa usar as duas em conjunto. Por exemplo, a arquitetura. Quando você vai fazer o seu projeto de uma maquete, por exemplo, a alvenaria, né, da tua casa, do teu apartamento, do teu imóvel, pode ser feita com filamento. E os detalhes, peças menores, as peças de humanização dessa maquete podem ser produzidas com resina. Então você pode muito bem usar as duas tecnologias. O que é importante é você entender o que você vai fazer com elas. Então, de novo, eu te peço aqui, põe aqui nos comentários o que você quer fazer com impressão 3D. Eu te respondo com uma palavra: filamento ou resina. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais 2 vídeos aqui, porque pra gente, impressão 3D é pra todo mundo. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado por estar com a gente. E lembrando, não existe tecnologia melhor ou pior, existem tecnologias diferentes para aplicações diferentes. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!